Glória a Deus. Capítulo de número 4, primeira carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Versículo de número 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 4, 7. Isso. Aqui na Bíblia, que estou com ela, diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quero que a igreja lê o que está no telão, para todos lerem na mesma linguagem ali. E já, portanto, soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesse momento, pela tua santa e gloriosa palavra. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, mas eis aqui, Senhor, a minha vida, os meus lábios, para entregar a mensagem para a noiva do Senhor nesta noite. Esse povo no qual eu faço parte, que foram comprados, lavados e remidos pelo teu sangue. E a tua palavra que não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Podeis tomar assento. Irmãos, até alguns dias nós falamos na rádio sobre a carta de Pedro. Nós vemos que o apóstolo Pedro, tendo uma grande preocupação, os irmãos estavam sofrendo muitas perseguições. Muitos deles haviam perdido familiares por amor a Cristo. A igreja estava sendo terrivelmente perseguida. Os bens de muitos irmãos estavam confiscados e muitos deles já estavam fugindo, indo para outros lugares. E quando a gente começa o capítulo 1, ele vai falar exatamente sobre esses irmãos que já estavam como peregrinos. E sabemos que o momento era um momento muito difícil. E o sofrimento que eles estavam enfrentando era algo muito difícil. Mas que eles deveriam, quando chega no capítulo 4, que eles deveriam viver a motivação de sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. E que a caminhada deles deveriam ter comportamentos e atitudes de verdadeiros cristãos, porque em meio às coisas que eles estavam enfrentando, eles deveriam permanecer firmes no Senhor, tendo a plena convicção de que aquele sofrimento era passageiro, momentâneo, e que aguardava algo muito melhor, que é os céus. E lendo esta carta, já há alguns dias Deus havia colocado no meu coração esse texto, e eu estava lendo algo a respeito disso, e um dos escritores, ele pôde trazer algo importante que a igreja primitiva, os irmãos, principalmente daquele primeiro século, era como se eles já estivessem andando nas pontas dos pés, já tirando os seus pés da terra, para subir ao encontro do Senhor. Ou seja, a vontade, o anseio, a alegria pela volta de Jesus era tão grande
que eles já estavam com os seus pés nas pontas dos dedos, esperando já subirem ao chamado da trombeta. E nós vemos o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses também trazendo uma mensagem para a igreja da Tessalônica, porque aqueles irmãos estavam passando por sofrimentos, lutos, perdas, dificuldades. E o apóstolo Paulo, então, ele traz uma mensagem que muitas vezes nós usamos em culto fúnebre, que o mesmo Senhor que subiu, ele vai dar uma ordem para o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo, até porque aqueles irmãos estavam preocupados com aqueles que tinham morrido, e Jesus ainda não tinha voltado. Então ele escreve dizendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E naquilo que eu falei, como os irmãos da igreja primitiva viviam na expectativa da volta de Jesus, então Paulo disse: e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a consolação da igreja, a esperança da igreja, a expectativa da igreja não está nas coisas passageiras desta vida. Está colocado o olhar nos céus, porque Jesus disse que enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflições. Mas o Senhor também nos trouxe uma palavra de ânimo, de fortalecimento, quando Ele disse para nós: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E olhando para esse texto da palavra do Senhor, nós vemos algo tão importante, 3 verdades importantes que Ele mostra para nós aqui. O primeiro é que Ele estava mostrando, Jesus já havia padecido, já havia cumprido o seu ministério na terra, e o tempo da volta do Senhor já estava próximo. Lá no capítulo 3, nós vamos ver ele falando sobre santificação, o nosso comportamento, a maneira que nós devemos estar, mas o fim está próximo. Irmãos, se há quase mais ou menos 2000 anos atrás, Pedro fala com os irmãos, traz esta mensagem para os irmãos, imaginam quantos anos passaram, quanto tempo já passou, e Jesus está mais perto do que quando abraçamos a nossa salvação. Então ele traz uma mensagem importante para nós, acerca da segunda vinda de Cristo e o tempo do fim. Queria que ele colocasse Atos capítulo 2, versículo 16, algo importante para as nossas vidas. Põe para mim aí, Júnior. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. Pode ir passando. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Nós vamos até o 21. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, olha que mensagem tão importante para nós, que estamos aqui falando, e eu creio que a igreja já está às portas da eternidade. Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo está voltando.
e é tempo. O Espírito Santo já foi enviado sobre a terra, o Consolador já veio sobre a igreja, e é tempo de nós buscarmos renovo espiritual. Irmãos, é tempo de avivarmos a nossa fé, é tempo de nós avivarmos a nossa comunhão com o Senhor. Foi cantado pela equipe de louvor, que nós não podemos nos apegar das coisas daqui. Mas os irmãos têm visto o quanto nós estamos nos apegando às coisas daqui? Talvez muitas pessoas, não querendo julgar ninguém, deixaram de estar na ceia hoje porque estão se apegando a coisas daqui. E nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, muitas vezes, até no seio da igreja, a gente está se apegando a cargos, a posições, a títulos e a coisas que vão ficar tudo aqui. E muitas vezes, por causa desses apegos, o que está havendo na nossa vida? Distanciamento de uma vida espiritual com Deus. Falta de tempo para a oração, para o jejum, para a santificação, para uma vida de comunhão com o Senhor. E algo importante que nós devemos estar atentos. Irmãos, o diabo não está de braços cruzados. O inimigo está trabalhando 24 horas para tirar o propósito da igreja, para tirar o propósito dos obreiros, para tirar o propósito do pastor, para tirar o propósito da orquestra, dos louvores, para que a gente não venha esperar a volta de Jesus animados, renovados, fortalecidos, alegres, subindo para a ceia do Senhor com alegria. Hoje eu pude entender algumas coisas, o porquê que Deus me incomodou durante toda a semana, e eu disse para a igreja, e a igreja vai lembrar disso. Eu disse, quinta-feira, irmãos, Deus mandou a gente reunir para clamarmos a Ele pela ceia do Senhor, porque muitas coisas vão acontecer para impedir até de estarmos na casa do Senhor. Vocês lembram disso, obreiros? Viemos aqui, não tivemos pregação. Tiago até perguntou, pastor, não vai ter pregação hoje? Eu disse, hoje é oração. Nós vamos descer, porque Deus mandou descer. Deus mandou clamar, Deus mandou buscar a presença dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer que a gente olhe para a presença dEle. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo conosco? Porque estamos carnais, estamos distante da maturidade de uma vida espiritual. E a gente não está percebendo. Nós estamos vivendo dias que a gente não está percebendo. O diabo está trabalhando, o inimigo está invadindo, o adversário está tentando conquistar o nosso território e a gente não está percebendo. Mas nesta noite, o Espírito de Deus que está aqui, que revela o oculto e o escondido, para dizer para mim e para você, esteja alerta. Vamos estar alerta. Isso serve para mim, isso serve para você. Porque nós vemos aqui que muitas vezes nós não estamos alerta. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Coloque no telão para mim, por favor. Algo importante. E uma das verdades que Pedro estava mostrando nesse texto, quando ele diz, já está próximo. Era como se ele estivesse dizendo, o futuro de vocês já está mais perto. O amanhã que vocês tanto aguardam já está mais perto. 1 Coríntios 10, 11, ali. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A igreja está pregando, o evangelho está sendo anunciado, e eu pergunto para mim e para você, será que nós estamos apercebidos? Será que verdadeiramente nós estamos em alerta? Será que verdadeiramente nós estamos focados na vinda de Cristo?
E isso é algo que Pedro estava dizendo. Sabe o que ele estava falando? Tire os olhos da perseguição, tire os olhos do sofrimento e olhe para o fim, que está próximo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: irmãos, tudo isso aconteceu, algumas coisas lá atrás, e Deus já vem revelando, Deus já vem mostrando, já estão escritas para quem são chegados os fins dos séculos. Ele diz: para aviso nosso. Irmãos, o Espírito Santo está avisando. É tempo de conserto. O Espírito Santo está avisando: encha do meu poder. O Espírito Santo está dizendo: conserte as veredas. O Espírito Santo está dizendo: santifique. O Espírito Santo está dizendo: busque mais as coisas lá de cima. O fim está próximo. O tempo está chegando. O momento está chegando. Romanos 13, 11. Veja que Paulo também escreve a carta aos Romanos. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de quê, igreja? Você pode levantar a sua mão para o alto e dizer: Senhor, eu não quero viver o sono da negligência na minha vida. Arabaço de cantastéria. Irmãos, é tempo da gente despertar do sono. O Espírito Santo está aqui nesta noite, falando com a sua noiva, noiva amada, noiva comprada pelo sangue do Calvário, preciosa aos olhos do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúme de nós. Esse ciúme não é um ciúme doentio, de homens, de mulheres, não. Ele está falando de um zelo. Ele zela daquilo que é seu, ele cuida daquilo que é seu, ele está preparando algo para aqueles que são seus. Aleluia. E ele diz: já é tempo de despertar. Aleluia. É tempo da gente despertar. É tempo da gente acordar, irmãos. É tempo da gente ver que o inimigo está se andando até no nosso meio, querendo tirar a comunhão da igreja, e você não está percebendo isso. Fica atrás de disse-me-disse, de alguém que falou e deixou de falar. É tempo da gente despertar do sono e consertar o altar e largar essas porcarias e começar a adorar a Ele, servir a Ele, exaltar o nome dEle, bendizer o nome dEle, se render a Ele, se converter a Ele, servir a Ele e ser fiel de verdade. Aqui é fácil eu servir o Senhor, mas na minha casa não é, no meu trabalho não é, na rua não é, na onde eu vou por aí não é. Mas ele diz: porque a nossa salvação está agora. Irmãos, quantos aqui têm 50 anos de crente? Levanta a sua mão, pode ficar erguida, não vou te fazer pergunta nenhuma. Levanta com autoridade, com alegria. Sabe o que Deus está dizendo? A sua salvação está mais perto do que quando você abraçou a sua fé. 40, 30, 20, 10 anos, nasceu, cresceu no Evangelho. Ele está falando, está mais perto, aleluia, de nós do que quando aceitamos a fé, irmã Estela. Quantos anos a senhora aceitou sua fé? 80 anos servindo o Senhor. E Jesus dizendo: a sua salvação está mais perto, fica firme, vigia, esteja em alerta, põe as coisas no lugar, aleluia, aleluia. Quanto tempo, irmã Nezinha, servindo o Senhor, missionária Ruth, quantos trabalhos, pastor Valdir que jubilou, quantas lutas, quanto sofrimento nós passamos, e agora que a salvação está tão perto, irmãos, por que abrir mão? Por que voltar atrás? Por que retroceder por causa de luta, sofrimento? Às vezes é doído,
às vezes gememos, as afrontas do vil tentador são terríveis, mas o Senhor está dizendo, aguenta só mais um pouquinho, e o que há de vir virá. Hebreus 10, 25, parte B. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu gosto de Bíblia. Hebreus 10, 25, a parte B. Vamos lá, Júnior. O que ele está falando? Não deixando. O que você quer deixar a congregação? Ah, pastor, fulano me cumprimentou com o Pai do Senhor. O Espírito Santo está dizendo, não deixe a congregação por causa disso. Ah, o pastor não me visitou. Não deixe a congregação por causa disso. O irmão não me viu. Não deixe a congregação por causa disso. Ah, pastor, alguém falou mal de mim. Irmão, se eu fosse olhar isso, eu nem aqui em cima estava. Não deixe a congregação por causa disso. Quem sabe nesta noite o inimigo soprou e disse, deixe. E o Espírito Santo está aqui para dizer, Satanás, eu te vi, e ele é meu, ela é minha, e ela não vai deixar a congregação por causa disso. Pelo contrário, ele diz, como é costume de... Levanta a mão assim e diga assim, eu não quero fazer parte desses alguns. Fortalece a minha fé, Senhor. Renova-me, Senhor. Me dá graça. Me sustenta. Me ajude a amar, perdoar, relevar, prosseguir. Porque eu não faço parte do grupo de alguns. Eu faço parte do grupo dos eleitos. Tem mais alguém aqui comigo? Dê um brado de glória a Deus e aleluia nesta noite. Ele diz, pelo contrário, sabe o que vocês fazem? Admoestam uns aos outros. Dá suporte um para o outro. Ensine um ao outro. Ajude um ao outro. Até porque a congregação é do Senhor. Aqui você não é dono dessa igreja. Eu não sou dono desta igreja. Aqui tudo é dele, é para a glória dele. Esse púlpito foi dinheiro que ele deu para a gente. É dízimo, é oferta que a gente só devolveu para ele. Esse chão que você está pisando, a cadeira que você está sentando, o ar que está aí, tudo é dele. Foi ele que deu. E aí ele diz, admoesta. Sabe o que é admoestando também, pastor Valdir? É dizer assim, pastor Valdir, levanta a cabeça. Isso vai passar. Jesus está contigo. E aí ele levanta, ele diz, eu vou levantar. O pastor André me deu uma palavra de ânimo, eu vou superar, eu vou vencer. Ele disse, tanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. Irmãos, esses dias que está se aproximando, eu quero falar para você que não são dias fáceis. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. A Bíblia manda nós batalharmos pela fé. O que é batalhar, pastor Gilmar? É lutar. Não tem dias de sofrimento na sua vida, pastor Gilmar? Mas você não tem batalhado? Vai para o jejum, vai para a oração, vai para o clamor. E aí ele sobe no púlpito, todo mundo olha e diz, pastor Gilmar, não tem problema. É um engenheiro da cidade. Mas ele está batalhando pela fé. Ele está lutando pela fé. E ele disse assim, o dia está se aproximando. Irmão, você não é papagaio não, mas hoje você vai me ajudar. Prega junto comigo. Só fala assim para quem está do seu lado, o dia está aproximando. O dia está aproximando. E pode ter certeza, irmão, tudo que eu estou falando aqui é que a igreja precisa e eu preciso. Ah, o pastor está falando isso porque ele sabe disso. É verdade, porque eu sei também. O pastor está falando isso, mas ele não sabe disso. É verdade, eu também não sei, mas o Espírito Santo sabe. Ele está aqui nesta noite, ele é o dono da igreja. É ele que revela, é ele que trabalha, é ele que transforma, é ele que corrige, é ele que consola as nossas vidas. Aí para a gente ir finalizando, nós vamos partindo aqui rapidinho. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aleluia. E jazinho a gente toma a ceia. Participa da ceia. Qual é a ordem ali, meus irmãos?
Espera aí só um pouquinho, Jesus está demorando. Essa paciência aqui, se você for olhar também no original, significa perseverante. Sabe o que é perseverar? Quando tudo está dando errado, contrário, o inimigo está lutando, a situação está adversa, e ele está dizendo, mas eu estou rompendo, eu estou prosseguindo, e é isso que ele está dizendo, sede vós também perseverantes, pacientes. E aí ele diz, fortalecei o vosso coração. Irmãos, nesta noite, tem medicação do céu para mim e para você. Fortaleça o teu coração nesta noite, com a presença do Espírito Santo, com a graça de Deus, para você vencer. Fortaleça o teu coração, porque o inimigo quer atingir o nosso coração. Aí o coração fica fraquinho, qualquer coisa a gente está tão dolorido. Mas quando o coração está forte, chega lá o dardo do inimigo, a seta do inimigo vai bater lá e vai cair por terra, porque o coração está forte. Ele disse, por quê? Por quê? A vinda do Senhor está próxima, versículo 9. Irmãos, olha o que ele diz para a gente. Será que a gente faz isso? Demais da conta, sangue de Jesus tem poder, queima nossa língua hoje, Jesus. Não vos queixeis uns contra os outros, para... Irmão, já pensou? Em vez de eu entrar no céu, Jesus disse, vem aqui, seu condenado, como diz o nordestino. Você vivia queixando uns dos outros, perdeu o céu. Você quer viver essa vida queixando uns dos outros? Uns contra os outros, aliás, para que não sejais condenados. Ele diz, sabe por quê? Tem um juiz. Irmão, às vezes a gente quer julgar tantas coisas, mas tem um juiz aqui, na minha vida, na sua vida. Tem um juiz dentro da casa do Senhor, que ele é reto, que dinheiro não compra ele, que corrupção não entra na porta dele, mas ele conhece não só a aparência, mas conhece o íntimo da alma. Aleluia! Glória a Deus! 1 João 2,18. Aleluia! Glória a Deus! Se hoje nós não lemos Bíblia, hoje a gente já leu bastante. Qual é a palavra de João? Eu posso imaginar, pastor Edson, né? Hudson, aliás, desculpa, pastor. É tão ruim a gente errar o nome ali. Pastor Hudson. Ele já velhinho, ele estava mais velhinho do que muitos irmãos aqui da igreja. Ele olha para os irmãos e diz assim, filhinhos, irmãos, imagine pelos olhos da fé, em vez de ser pastor André Silva, o apóstolo João aqui, nesse altar, já bem idoso, olhando para nós que estamos aqui, dizendo assim, filhinhos, é já a última hora. Vocês ouviram o anticristo? E também agora muitos têm feito anticristos, porque nós já conhecemos que já é a última hora. E eu pergunto para a igreja, já é a última hora, igreja? Você está com medo de falar? Diga, é! Já estamos na última hora, já estamos vivendo o último tempo, e eu fecho a palavra mostrando algo importante, que ele diz aqui, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Qual é a receita para esperar Jesus na posição e no propósito que ele tem para a nossa vida? O que é ser sóbrio? Alguém sabe me dizer aí? Aleluia! Em uma das coisas, em uma das linguagens, uma das traduções dessa palavra, significa sede criteriosos. Olha o que está entrando na sua vida.
Olha as atitudes que você está tendo. Olha a maneira que você está conduzindo a sua vida espiritual. Olha a forma que você está servindo ao Senhor. Seja criterioso. Seja criterioso nisso. Aleluia. Sede sóbrios. E ele mostra algo aqui, ele diz moderação. Ser sóbrio é moderação, discernimento, não deixando que alguma coisa venha perturbar até mesmo a nossa mente. E é isso que ele está mostrando aqui para a gente. Ele está mostrando, olha, não permita nada perturbar, inclusive a sua mente, de esperar o arrebatamento da igreja. A volta de Jesus. Aleluia. E aí, nós estamos vivendo a expectativa da vinda de Cristo. E a gente não pode virar um crente preguiçoso. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar. Mas ele está falando, vigiai. Você está vendo uma coisa acontecendo? Corre para a oração. Irmãos, como nós temos usado as armas carnais? E Deus não chamou crente para usar a arma carnal. As nossas armas são espirituais. E vocês já viram que todas as vezes a gente quer usar armas carnais? Mas o Senhor está mostrando, vigie, esteja em alerta, olhe tudo, perceba as mínimas coisas que estão querendo minar a tua fé, tirar você do propósito. Ele está dizendo, e para isso, é orando. É orando. Aconteceu uma coisinha, joelho no chão. Tem uma situação para resolver, joelho no chão. Tem algo para ser feito, joelho no chão. Estou esfriando na fé, joelho no chão. Estou vazio, joelho no chão. Estou começando a ser carnal, joelho no chão. Se coloque em pé. Sabe o que ele está mostrando? Que a base da vida de um crente. Pastor, por que eu tenho que estar tanto orando? Por que eu tenho que estar tanto orando, pastor? Porque quando eu tenho uma vida de oração, não é só estar no culto de oração, no círculo de oração. É porque quando eu estou orando, tendo uma vida de oração, sabe a minha vida? Ela começa a ficar alinhada com a vontade de Deus.